Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou falar-te acerca das diferenças entre narcisistas e psicopatas. Parece-te bem? Então clica aí no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, muita gente diz que narcisistas e psicopatas são parecidos. É verdade, eles são parecidos, eles possuem algumas características, eles têm em comum algumas características. E é o seguinte, tanto os psicopatas como os narcisistas, ambos pertencem ao mesmo grupo, que é o chamado grupo B no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e de Personalidade. E esse grupo B, onde também se encontram as pessoas, além de narcisistas e psicopatas, também se encontram as pessoas com transtorno histriónico e com transtorno limítrofe ou borderline. Há quem chame uma coisa, há quem chama outra. Essas pessoas desse grupo B são consideradas, de uma forma geral, os selvagens, os bárbaros. E é assim, um indivíduo desse grupo B, por exemplo, um narcisista pode ser psicopata, ou um psicopata pode ser histriónico, ou um narcisista pode ser histriónico. Ou seja, eles podem ter dois desses transtornos, eles próprios podem possuir dois desses transtornos, desse grupo B. Ora bem, as características que eles possuem, que tanto o psicopata como o narcisista possuem em comum, é a grandiosidade. Ambos têm o sentido de grandiosidade, são mentirosos, manipuladores, exploram os outros, não aceitam responsabilidades, têm falta de empatia, são superficiais e não sentem culpa. Ora bem, falando então das diferenças entre o narcisista e o psicopata, é assim, os narcisistas têm emoções. Por mais estranho que isto pareça, os narcisistas têm emoções. Mas, além dessas emoções serem extremamente infantis, as emoções do narcisista são apenas... eles têm emoções por ele... O narcisista tem emoção por ele próprio. O narcisista não tem emoção pelas outras pessoas, porque eles têm falta de empatia, mas o narcisista tem emoções por ele próprio. O psicopata não tem emoções por ninguém, nem sequer por ele próprio. Portanto, e por causa disso, o narcisista necessita do suprimento ou do alimento narcisista para alimentar o seu ego. O psicopata não precisa disso. O psicopata não precisa do suprimento, não precisa do alimento para alimentar o seu ego. Por isso, o narcisista importa-se com a opinião das outras pessoas em relação a si próprio. Ele importa-se com a opinião dos outros, mas o psicopata não se importa nada com a opinião das outras pessoas. Podes muito bem te virares para um psicopata e dizer: ai, mas essa camisa fica-te bem. E o psicopata vai ficar: ok, olha, vai ali comprar um maço de cigarros para mim. Pronto. Os narcisistas eles conseguem fingir uma empatia fria. Os narcisistas não têm empatia, não conseguem sentir empatia, mas sabem a noção disso e conseguem fingir uma empatia fria. Ao ponto de o narcisista conseguir parecer uma pessoa normal. O psicopata não sente empatia e nem finge empatia sequer. O psicopata tem uma atitude assim um bocado mais robótica, extremamente fria, extremamente robótica. Vê-se que o psicopata não tem mesmo emoções dentro dele. E portanto, outra diferença é que os narcisistas sabem se controlar.
os narcisistas conseguem controlar o impulso deles. Os narcisistas não têm muita impulsividade, enquanto que o psicopata é extremamente impulsivo. O psicopata opera muito em crimes de oportunidade. O psicopata é outra coisa em relação ao que eu estava aqui a ler, em relação ao comportamento do psicopata. Enquanto os narcisistas conseguem parecer normais, o psicopata é frio, é robótico e chega a ser bizarro de tão frio que é. Mas pronto, o narcisista consegue controlar a sua impulsividade, o psicopata não controla, é extremamente impulsivo, não controla a sua impulsividade. Portanto, ou seja, com isto, o narcisista, os narcisistas cometem poucos crimes, ou seja, como ele é menos impulsivo e mais manipulador, o narcisista, como é menos impulsivo e mais manipulador, ele é menos propenso a ser apanhado a fazer crimes, porque ele manipula bem. Tendo em conta que os psicopatas são mais impulsivos, eles têm tendência a cometer mais crimes, a estarem mais envolvidos em crimes. Os narcisistas são também charmosos, os narcisistas conseguem ser charmosos, a gente sabe muito bem disso, enquanto, lá está, o psicopata não consegue mostrar charme, porque ele nem sequer tem emoções para ele próprio. Lá está, o psicopata é muito robótico, é muito frio, é muito bizarro. Basicamente é isso. Portanto, outra situação, que isto até tem a ver com os crimes que eu falei anteriormente, os narcisistas são menos violentos, como eles são menos impulsivos e sabem controlar mais a sua impulsividade, os narcisistas são menos violentos. Os psicopatas, pelo contrário, são bem mais violentos do que os narcisistas. Ou seja, eles cometem mais crimes, são mais violentos e envolvem-se mais, os psicopatas envolvem-se mais em violência física do que propriamente os narcisistas. Não existe, dentro do narcisismo existe uma coisa que é chamada o narcisista oculto, que eu já falei anteriormente no outro vídeo, oculto ou dissimulado. Isso existe dentro do transtorno de personalidade narcisista. Dentro da psicopatia, que também é chamada a psicopatia também é chamada de comportamento antissocial, qualquer coisa assim. Eu prefiro usar o termo psicopatia, porque se eu disser ele tem um transtorno de comportamento antissocial, as pessoas ficam a pensar, ok, é antissocial, não consegue lidar com pessoas, mas não, é antissocial porque é psicopata. Por isso eu prefiro usar o termo psicopata do que antissocial, para ir mais diretamente ao assunto. E portanto, dentro do narcisismo existe o narcisista oculto. Isso não existe dentro da psicopatia. Não existe o psicopata oculto. Outra situação, isto relacionado até com as opiniões, com o facto do narcisista importar-se com a opinião dos outros. Os narcisistas sentem vergonha. Se os narcisistas são expostos, eles sentem vergonha. O psicopata não sente vergonha. O psicopata não tem o psicopata não tem sentimentos nem por ele próprio. Portanto, ele não sente vergonha. E vocês podem estar a pensar, então, mas porquê que o psicopata evita ser apanhado nos crimes que ele comete? Porquê? Porque os crimes que ele comete é o que lhe dá prazer, é o que dá prazer ao psicopata, e muitas vezes é um prazer de uma certa forma sexual. O psicopata sente excitação ao causar sofrimento
nas pessoas e, portanto, ele vai evitar ser apanhado para continuar a ter esse prazer, para continuar a cometer crimes, para continuar a torturar pessoas e para continuar a ter esse prazer. Outra coisa que eu não vejo as pessoas falarem sobre as diferenças entre psicopata e narcisista, que é a vitimologia. Que tipo de vítimas um quer e o outro quer? Ou seja, é assim, segundo aquilo que eu vejo e que eu tenho estudado, os narcisistas preferem vítimas que sejam empatas, que sejam emotivas. O narcisista prefere esse tipo de vítimas para ele poder manipular essas vítimas emocionalmente. Para essas vítimas darem aquele suprimento emocional e encher o ego do narcisista. Os psicopatas já é um caso mais complicado. Eles não querem saber das emoções das vítimas. Um psicopata pode muito bem matar outro psicopata, que eles não querem saber. O psicopata quer o seu prazer ao torturar as vítimas. Portanto, que tipo de vítimas os psicopatas preferem? Pelo que eu tenho estudado em relação à criminologia e em relação a crimes e psicopatas e etc., normalmente os psicopatas preferem vítimas que sejam parecidas ou que tenham alguma semelhança ou que tenham algo em comum com aquilo que provocou o seu trauma. Porque assim, os psicopatas são psicopatas porque sofreram. Primeiro porque têm isto é outra situação, outra diferença que eu gostaria de falar. Muita gente me pergunta se narcisismo é genético. Eu não considero narcisismo genético, porque assim, se vocês... eu se calhar hei de fazer um vídeo a falar sobre isto, mas se vocês criarem se um casal criar uma criança e dar tudo a essa criança, mesmo que ela não mereça, mesmo que esse casal, nenhum deles seja narcisista, mas se derem tudo a uma criança, mesmo que essa criança não mereça, só porque essa criança faz uma birra, toma lá aquilo que tu queres, a partir daí vai ser criado um narcisista. Agora, por isso eu não considero que o narcisismo seja genético. O narcisismo não é genético, é baseado, no meu ponto de vista, eu posso estar completamente errada, mas isto é o que eu vejo. No meu ponto de vista, o narcisismo está relacionado com o ambiente e com a educação que a criança recebeu, que a criança que depois mais tarde se torna narcisista em fase adulta, que está relacionado com a educação e com o ambiente em que a criança viveu, a forma como foi educada, a forma como lhe foi ensinada os valores. Os psicopatas também sofreram, tal como os narcisistas, muitos deles, os psicopatas também sofreram traumas de infância. Sofreram traumas de infância e muitas vezes muito piores do que os próprios narcisistas. E uma coisa que os narcisistas têm... Perdão, lá estou eu. Uma coisa que os psicopatas têm em comum é uma má formação no córtex pré-frontal do cérebro, que é uma zona aqui. Aqui nesta zona... pronto. Algures por aí. Ou seja, uma coisa que os psicopatas têm muito em comum é isso. E também já me ouvi falar na amígdala, mas ouço falar principalmente na má formação do córtex pré-frontal. Não sei se essa má formação é genética ou se é mesmo apenas um problema durante a gravidez, mas os psicopatas têm essa má formação no córtex pré-frontal, no cérebro, enquanto que não ouço falar em os narcisistas terem essa má formação. Contudo, se alguém me souber esclarecer isso, eu gostaria de saber.
Pronto, portanto, isto voltando então à vitimologia dos psicopatas. Os psicopatas, como sofreram um trauma extremo durante a infância, eles vão atacar vítimas que tenham algo em comum com essa pessoa que causou o trauma. Por exemplo, se era uma mãe extremamente abusiva, se o psicopata cresceu com uma mãe extremamente abusiva, ele vai guardar rancor por essa mãe, porque ele tem esse rancor desde criança, e ele vai atacar, porque assim, ele tem esse rancor e ele cria, o psicopata em criança cria aquelas fantasias em poder torturar a mãe. Só que ele não pode, porque é uma criança, então ele vai sair desse ambiente, ou a mãe vai se afastar do narcisista, do psicopata, a mãe vai se afastar do psicopata, mas o psicopata no futuro vai acabar por andar atrás, vai procurar vítimas que tenham algo em comum com a mãe. Por exemplo, se a mãe era uma pessoa com o cabelo longo e moreno, o psicopata vai buscar mulheres com cabelo longo e moreno. Por isso é que os criminologistas têm muito em conta a vitimologia. Quando existe algum tipo de assassinatos em série, os criminologistas baseiam-se muito na vitimologia para poderem detectar mais facilmente que tipo de transtorno o criminoso, o assassino em série que tipo de criminoso ele é, que tipo de transtorno ele pode ter. Portanto, os psicopatas, por exemplo, se os psicopatas foram abandonados na adolescência por uma namorada, ou se foram rejeitados por uma mulher, eles vão buscar vítimas que sejam parecidos com essa namorada que tiveram durante a adolescência. Ou então, por exemplo, se a mãe deles era uma prostituta e eles sofreram muito, e a prostituta levava os clientes lá para casa, e os clientes maltratavam a criança, o futuro psicopata, o psicopata vai meter as culpas em cima da mãe por ela ser uma prostituta, e o psicopata vai andar atrás de prostitutas, a torturar prostitutas, a matá-las, etc. Nem todos os psicopatas são assim, porque existem vários tipos de psicopatas, no sentido, uns são assassinos em série, outros torturam, outros são estrupadores, pronto, mas muitas vezes os psicopatas vão atrás de pessoas que sejam semelhantes ao seu trauma. Há o caso do Jeffrey Dahmer, estava aqui a lembrar-me, que a primeira vítima dele, que é um assassino em série norte-americano, a primeira vítima dele foi o seu amigo. Na adolescência ou na pós-adolescência, alguns nessa idade, a primeira vítima do Jeffrey Dahmer foi o seu amigo mais próximo. Porquê? Porque o Jeffrey tentou ter relações sexuais com o amigo, e o amigo não quis, o amigo rejeitou-o, e no momento o Jeffrey, o assassino, assassinou o amigo, e a partir daí o Jeffrey Dahmer foi crescendo, mas as vítimas do Jeffrey Dahmer eram na sua maioria jovens que apresentavam a mesma idade que o seu primeiro amigo que ele assassinou. Portanto, os psicopatas, enquanto os narcisistas, as vítimas dos narcisistas são pessoas empáticas, são pessoas emotivas, são pessoas que se preocupam com o próximo, independentemente da constituição física ou dos hobbies, que independentemente disso tudo, das vítimas, os narcisistas procuram empatas e pessoas emotivas, enquanto que o psicopata procura vítimas que façam lembrar
o seu trauma principal. Eu não tenho muito... Tanto que os psicopatas, eles matam as pessoas porque eles sentem prazer. Por isso é que eles evitam ser apanhados, porque torturar ou matar pessoas para o psicopata é a sua fonte de prazer, porque eles sentem prazer em estarem ali a sufocar a pessoa, a torturar a pessoa até à morte. É por isso é que os psicopatas evitam ser apanhados, e eles são extremamente impulsivos, extremamente frios, extremamente bizarros. Eles não querem saber se criticas o psicopata, ele não se importa muito com isso. O objetivo dele é torturar a vítima para sentir o seu prazer, até mesmo o seu prazer sexual. Basicamente é isto. Se tiverem algo a acrescentar, eu gostaria que o fizessem. Não tenho muito mais a dizer sobre uns e outros, sobre narcisista e psicopata. Basicamente são estas as diferenças. Para mim a maior diferença é que entre uns e outros, entre narcisista e psicopata, é que narcisista tem emoções por ele próprio, ele procura alimentar o seu próprio ego. O psicopata não tem emoções nem por ele próprio. O que ele quer é a sua excitação, o seu prazer sexual, e a psicopata tem muita tendência a ser impulsivo. Meus queridos e minhas queridas, é esta a minha explicação entre uma coisa e outra, entre narcisistas e psicopatas. Muito obrigada por terem assistido. Comentem, subscrevam, partilhem, se acharem interessante, partilhem até mesmo para ajudar outras vítimas. Espero que tenha sido útil para vocês todos. Muito obrigada por terem assistido. Até um próximo vídeo e até lá, sejam felizes. Obrigada.